Glória a Deus. Amada igreja, agora vamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos preparar para isso, igreja. Vamos ficar de pé, igreja, para que possamos orar, pedindo que Deus fale conosco nessa noite. Convidamos aqui o diácono Daniel para estar orando, intercedendo, pedindo que Deus fale conosco por meio do canal escolhido essa noite, o diácono Everton. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Oh glória. Vamos orar. Senhor Deus e soberano Pai, nesta noite, ó Senhor, nós apresentamos, ó Deus, o teu servo, ao qual irá ministrar a tua palavra. Deus querido, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa, Senhor, fazê-lo transbordar e transmitir a palavra o qual a tua igreja está necessitada para a noite de hoje. Em nome de Jesus eu te rogo nesta noite, amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, e vamos ler apenas o verso 37. Como trata-se de um culto da vitória, onde já houve um testemunho tremendo da parte de Deus, para a vida do nosso irmão, coisas que diziam que iria demorar muito tempo e o Senhor fez com que tudo acontecesse, e assim o Senhor faz na vida daquele que crê. Mateus 27 e o verso 37, falaremos em rápidas palavras da maior vitória que esse mundo já presenciou, tá certo? Tudo que nós conseguimos de vitória aqui nesta terra não se compara ao que este mundo presenciou. A vitória, quando eu falo mundo, eu falo as pessoas. A maior vitória que o ser humano poderia ter na vida foi realizada neste dia e neste momento em que Mateus registra. Mateus 27, verso 37, quem encontrou, diga amém. E diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Grave na sua mente, acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Sente em nome de Jesus. É importante lembrar a todos nós que nós somos sim merecedores de punição. Por quê? Porque ainda nós estamos numa carne corruptível, suscetível a pecar. E na verdade, por cima da nossa cabeça, outrora estava escrita a nossa acusação. Sem que nós percebamos ou que nós percebêssemos, a nossa acusação estava escrita sobre a nossa cabeça, passíveis de condenação, pecador, mentiroso, sujo, impuro. Tudo isso estava imposto sobre nós antes de nós conhecermos aquele que levou sobre si as nossas acusações e os nossos pecados. E como trata-se de um culto de vitória, é importante nós lembrarmos que no decorrer de nossa vida, muitas coisas nós conquistamos, muitas coisas nós abrimos mão para conquistar outras que eram mais importantes ou mais eficazes na nossa caminhada cristã. É necessário entendermos que a Bíblia nos afirma e deixa bem claro que é necessário negar a si mesmo, ou seja, deixa para trás tudo aquilo que te interessa e busca aquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para a tua vida. Interessante que aqui estava sobre a cabeça de Cristo uma acusação.
O mundo entende como uma acusação, mas o que a Bíblia deixa bem claro aqui, que está sobre a cabeça de Cristo, é uma afirmação para nós que somos cristãos. E não uma acusação, não trata-se de uma acusação, se trata-se de uma afirmação, de um fato verdadeiro. Este é Jesus, Rei dos Judeus. E por através, ou por intermédio deste sacrifício de Cristo, o que acontece é que o seu sangue derramado naquele lugar alcança toda uma geração passada, presente e futura. O único ser que passou por essa terra que dividiu a humanidade em duas partes. Se nós formos para a história, vai ter relatos de alguns homens, vai ter relato de várias pessoas que também marcaram a sua geração, mas Jesus Cristo foi o único que marcou a geração em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque antes de Cristo éramos outras pessoas, depois de Cristo somos mais alvos do que a neve. É importante nós entendermos o seguinte: Cristo estava aqui sobre a sua cabeça uma acusação de que Ele era rei, uma afirmativa para nós que somos cristãos. O que nós precisamos perceber e trazer para a nossa vida, que nós temos é que ter o cuidado para as acusações do mundo aí afora não voltarem a estar sobre a nossa cabeça. Para que nós analisemos com cuidado, para que não esteja sobre nós de novo imputado o pecado da mentira, o pecado da blasfêmia, o pecado da sujeira, da imundícia do pecado. Nós temos que ter sobre nós o sangue de Cristo purificador. Para que tenhamos sobre nós a escrita: esse sim faz parte do que vai morar no céu. Aleluia. Interessante que aqui nós temos duas pessoas que com Cristo foram crucificadas. Duas pessoas que relatam bem claramente a humanidade como hoje ela é. Apesar de fazer muito tempo do fato acontecido, mas a humanidade, as duas pessoas aqui que com Cristo estavam, relatam bem claro: antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da vitória, da transformação, depois da transformação e recebendo a vitória. Continuaremos lendo e em poucas palavras nós centraremos o que o Senhor tem para falar. Estava eu sim meditando em casa, marcando o texto que iria ler, mas diante de um testemunho, diante dos louvores que foram cantados, Ele vem sobre as nuvens, Ele vem, é fato. E isso o Senhor toca no meu coração e me faz viajar para este momento, em que alguém que não tinha pecado, decidiu purificar aquele que não era merecedor. Aquele que era dono e é dono, mas decidiu mais uma vez comprar o que já era dele. Aquele que não precisava e não precisa de nenhum de nós, mas é tão bondoso e amoroso que quer fazer por nós aquilo que Ele pode fazer, sem que precise da nossa ajuda. Interessante que Cristo é aquele que não tem pecado, mas se fez impuro, para que nós hoje tivéssemos a pureza do seu sangue. Aquele que tem toda a sabedoria, todo o poder e toda a autoridade para fazer do jeito que quiser fazer, transformar quem quer transformar, modificar o que Ele quiser modificar, mas Ele decidiu impor sobre mim e a você a chance de ser usado por aquele que pode fazer.
uma reflexão para que fique sobre as nossas mentes é que nós não somos capazes de fazer qualquer coisa se o Senhor não for conosco. O que você está querendo dizer, pregador? Não, mas eu vou trabalhar todo dia pelo meu esforço. Existe a lei do firmamento, em que o Senhor já estabeleceu do início da humanidade. O ser humano vai viver até que aconteça o episódio de que a vida dele seja ceifada. Ou seja, o seu levantar não foi pelo seu esforço ou pelo meu esforço, mas é porque existe um firmamento, existe uma ordem determinada por Deus para que nós tenhamos essa vida. Mas ela pode ser ceifada a qualquer momento, porque a Bíblia já nos afirma que nós somos entregues à morte todo dia. Então, todo dia que você consegue levantar, vai trabalhar, volta para almoçar, retorna para o seu trabalho, a noite está aqui, foi uma vitória que o Senhor já me concedeu e te concedeu. Parece uma coisa bem simples. Não, hoje eu vou trabalhar, vou almoçar, depois vou retornar para o trabalho, depois vou para a igreja, depois vou para casa, depois vou dormir. Parece uma coisa simples, porque nós não conseguimos ver o que a batalha espiritual que existe ao nosso redor. Nós não conseguimos ver o quanto que o inimigo trama contra as nossas vidas no mundo espiritual. Nós não conseguimos ver a proteção de Cristo ao nosso redor, mas nós podemos entender que pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos libertos do mal. Entendamos isso, é uma vitória que Deus colocou sobre nós. E mais importante ainda é reconhecer que somos vitoriosos em Cristo, assim como o salmista fala: deitei e dormi, acordei porque foi o Senhor que me sustentou. Não é por meu mérito, não é pelo seu mérito, aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que eu tenho de conhecimento, o que eu falo, não é porque eu mesmo me enchi disso, mas é porque o Senhor dos altos céus derramou graça e conhecimento e entendimento aonde? Lá no jardim. Tudo que você conhece por nome hoje, por objetos, é de lá que vem, do entendimento do homem. Ah, mas os cientistas estão inventando muita coisa, tá? Mas o entendimento do cientista hoje é aquele entendimento que lá no jardim, na criação, foi derramada sobre Adão. Interessante que nós trazemos sim o entendimento de lá, desde aquela época que o Senhor derramou, mas de lá nós também trazemos a consequência do pecado. Então existe o antes e o depois de Cristo, existe a derrota antes de Cristo, existe a vitória depois de Cristo, e hoje nós estamos no grupo seleto depois de Cristo Jesus. Entenda. E a Bíblia no verso 28 vai dizer o seguinte, 38 aliás, do mesmo capítulo: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. 2 homens com o mesmo pecado, passíveis da mesma condenação, mas apesar de falhos, de estarem errando, de estarem sobre uma condenação, o coração dos dois não era igual. O coração dos dois não era igual. Entenda o seguinte: apesar de nós estarmos aqui vindo para a igreja todos os dias, mas o coração de ninguém neste lugar é igual. A maneira que eu falo aqui, que eu comunico a passagem de Cristo Jesus aos irmãos que me escutam e a mim mesmo que falo, uns recebem de uma maneira, outros recebem de outra maneira, outros se sentem mais impactados como uma espada que entra profundo, outros já sentem mais, já entendem mais superficial. Mas o que eu quero dizer é que apesar das diferenças, Cristo continua falando e derramando vitória sobre o seu povo. Isso é um fato. 2 grupos de pessoas representados por 2 homens, todos passíveis
de condenação, todos com a sua condenação já estabelecida pelos homens. E um detalhe é que Cristo aqui sobre a sua cabeça escrito, este é o rei dos judeus, não era como uma ênfase falando, era uma atitude, um ato de blasfêmia contra aquele que realmente é o Criador. Aqueles homens tentavam ferir não apenas a matéria física de Cristo, mas tentavam aprofundar ainda mais no seu íntimo, para que ele sentisse uma dor tremenda, não machucando apenas o físico, mas machucando a alma. É isso que o mundo hoje aí afora faz conosco, não machuca apenas o físico, machuca a alma, machuca o interior. Dois grupos de pessoas, nós estamos inclusos nesse grupo de pessoas como passíveis de uma condenação, mas com corações diferentes, um coração disposto e entendido que errou e que merece sim uma punição, mas que Cristo está para perdoar. O outro grupo de pessoas que também entende, mas não reconhece que é passível e que é merecedor de condenação, e que merece ser liberto daquilo mesmo tendo errado. Um fato importante para que fique na mente dos irmãos é que o perdão de Cristo não anula consequência do pecado. O perdão de Cristo anula a condenação imediata, mas não anula a consequência dos nossos atos. Existem muitos que dizem, que falam que a palavra tem poder, a nossa palavra tem poder. Nós não temos poder de nada em nossa voz. O que tem poder é a palavra de Jesus, a voz de Jesus. Agora, quando nós proferimos algo em nome de Jesus, pode ter certeza que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é esse justo? Aquele que procura fazer o que é reto, ou seja, em nome de Jesus procura aquilo que é melhor, e aquela palavra proferida por ele sim tem poder, mas nós se dizer alguma coisa e acontecer, jamais, porque senão nenhum aqui queria ficar doente, né? Iria dizer, não, eu não quero ficar doente, pronto, acabou-se. As pessoas querem de qualquer maneira impor sobre nós tudo aquilo que nós falamos com uma acusação sobre nós. Não era diferente com Cristo Jesus que aqui estava acontecendo. Cristo Jesus aqui foi levantado como ímpio e blasfemo, sendo ele Deus. Quando ele declara que ele destrói o templo e após 3 dias ele constrói. E os homens começam a blasfemar, começam a dizer, como pode esse dizer tamanha blasfêmia, que ele vai destruir o templo, em 3 dias ele constrói, uma coisa que demora muito tempo. Mas Cristo aqui nesse momento está falando que após a sua morte, em 3 dias ele ressuscitaria com poder e autoridade. Mas ele não já tinha antes? Tinha, mas ele vinha com autoridade sobre a morte. Entende o que estou querendo dizer? Continuando, e os que passavam, verso 39, blasfemavam dele, meneando a cabeça, ou balançando a cabeça, negativamente, e dizendo, o verso 40, tu que destrói o templo e em 3 dias os reedificas, que eu acabei de falar, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Ou seja, sai dessa condenação. Interessante que até os que falavam de Cristo, zombando de Cristo, não procuravam para os outros que estavam na cruz uma forma de serem libertos, mas queriam que Cristo sim descesse daquela cruz e salvasse Ele mesmo, já que declarado era o rei dos judeus. O que eu estou querendo dizer? Para a minha vida e para a sua vida, muitas pessoas irão te desafiar
No decorrer da nossa caminhada cristã, muitas pessoas vão te desafiar, situações irão te desafiar, para que você analise, para que você ou talvez negue a Cristo Jesus, ou para que você talvez, para que nós talvez tomemos uma posição diferente daquilo que é estabelecida como regra para a nossa vida. Situações irão nos desafiar, pessoas irão nos desafiar, os mais próximos irão nos desafiar. Mas para tudo tem uma palavra de Cristo. Tudo. Quando as lutas vierem sobre a vida, a dificuldade vier sobre a nossa vida, antes de começar a murmurar, nós temos que parar e analisar o que Cristo disse. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por dificuldades. No mundo vai ter momento de tristezas. No mundo vai ter momentos que talvez falte um alimento. No mundo talvez vai ter momento que vai faltar a saúde. No mundo vai ter momentos em que ninguém vai estar perto. No mundo vai ter momentos em que ajuda você vai pedir e não vai ter. Mas Cristo está dizendo: tende bom ânimo, porque a condenação eu já venci, e o resto é eu que garanto. Onde é que está escrito isso? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o domínio de Cristo sobre a vida e viver como Ele quer que ande. E as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? Aquilo que é necessário. Não é o que nós queremos, é aquilo que é necessário. Mas em que área? A área que for necessária. A área que for necessária. Continuando. E Cristo aqui é desafiado. Desce da cruz, sai daí. A carne de Cristo sofrendo, o sangue sendo derramado, as dores tomando conta do corpo, o corpo automaticamente deseja sair do sofrimento. Mas Cristo disse em seu coração: é a vontade do meu Pai que eu estou fazendo. E na nossa vida tem que ser dito isso todos os dias. Não é mais a minha vontade, é a vontade do meu Pai. Assim como a Bíblia também descreve: não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia. É lançado o desafio sobre aquele que pode aniquilar qualquer um. Que fica uma meditação para nós, uma reflexão para nosso coração. Aquele que tem poder para destruir qualquer um que blasfemava, nada fez. E por que nós muitas vezes queremos o mal de alguém que poder nenhum temos? Para ter vitória é necessário negar a si mesmo. Para ter vitória é necessário entender que passível de condenação os que estão aí afora são, e nós também temos que ter cuidado para não voltar para o lugar onde eles estão. Entendamos que Cristo morreu para que a humanidade toda tivesse uma oportunidade. Uma oportunidade. 2 homens na cruz. Um quer e o outro não quer. Continuando, para que não termine nosso tempo. Da mesma maneira, o verso 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Interessante que os principais culpados, humanamente falando, da crucificação de Cristo, são aqueles que deveriam estar do lado de Cristo. Aqueles que se diziam estar na mesma equipe, que estavam no mesmo time, que estavam na mesma diretriz, são aqueles que levaram Cristo a ser crucificado. Por causa de quê?
ciúme, inveja, está tomando o nosso lugar. Os sacerdotes, os anciãos, o clero da religiosidade, que se dizia pregar a salvação, eram aqueles que estavam crucificando o Salvador. O que é que eu quero dizer? Tenhamos cuidado para que nós não estejamos mais uma vez crucificando aquele que já nos perdoou. Cristo na cruz não mais está, porque se lá estivesse pregado, hoje nós não estaríamos aqui. De lá já desceu, da sepultura já saiu, já ressuscitou, aos céus voltou. Não crucifiquemos mais uma vez aquele que já pagou o preço por nós. A vitória já foi garantida naquele dia. O pecado já não deve mais reinar sobre nós. Existe uma diferença de ser pecador e de viver no pecado. Nós somos ainda pecadores porque nós estamos no corpo corruptível, suscetível a pecar, mas nós não vivemos mais no pecado, aleluia, porque fomos libertos. Mas ainda nós estamos numa carne pecadora. Por que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer? Não, eu já aceitei a Cristo, eu não sou mais pecador. Nós vamos morrer. Morrer é uma consequência do pecado. Nós adoecemos, a doença é consequência do pecado. Nós estamos numa carne ainda pecaminosa, mas nós não vivemos mais no pecado, porque Cristo já nos libertou. Continuando. O verso 43. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. O verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No momento de grande angústia, de sofrimento do nosso Senhor Jesus, o texto aqui escrito, a palavra falada por Cristo Jesus, nos dá a entender que há um silêncio muito grande da parte do Deus Criador para com seu Filho. No que eu gosto de chamar de entrelinhas, o que está escrito aqui é que na hora da morte não há ninguém que possa socorrer, se não for aquele que é dono da vida. Não adianta clamar por alguém de fora, porque na última hora só o Senhor pode resolver a situação. Continuando. Já está terminando nosso tempo. Vindo isto, diziam: este clama por Elias. E logo um deles correndo tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a em uma cana, dava-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Ainda o escárnio, a zombaria acontecendo. Isso que o mundo oferece para nós todos os dias. E o verso 50, Jesus clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. A maior obra
a maior dor que a terra sofreu foi receber o sangue daquele que a criou. O que é que você está dizendo, Tom? O que é que você está querendo dizer, pregador? Se nós formos lá para Gênesis, a terra entrega o assassinato, o primeiro assassinato. Cristo fala, o sangue do teu irmão, Deus fala, o sangue do teu irmão clama da terra. A terra clama pelo sangue do teu irmão, porque tu mataste o teu irmão. Caim mata Abel. Neste momento da crucificação de Cristo, quando o Espírito é entregue, quando o sangue já tem sido derramado, a terra sente a dor mais uma vez, mas não apenas de um ser gerado da relação de homem com uma mulher, mas recebe o sangue daquele que a criou, e a terra sente profundamente, e o universo se abala. O que é que eu quero dizer? A vitória na cruz do sangue derramado, que sobre nós respinga e nos purifica, também deve estremecer as nossas estruturas e entender que aquela parede que nos separava de Cristo não existe mais. A tristeza que tenta nos impedir de chegar a Cristo, ela não existe mais, não pode mais ser impedimento. A falta de dinheiro não pode ser impedimento, a doença não pode ser impedimento, a família não pode ser impedimento. Nada pode impedir de clamarmos e chegarmos a Deus. Para ter vitória é necessário pegar a cruz e seguir a Cristo. Cristo disse, quem quer vir após mim, ou seja, quem quer caminhar comigo e chegar aonde eu vou, traz tudo isso aí, de peso mesmo, que lá no céu, aquilo que era peso aqui na terra, se transformará em fardo leve. Se transformará em alegria, o choro de tristeza se tornará em sorrisos abundantes, a falta de alimento, de suas necessidades naturais humanas, lá no céu será suprido e não haverá mais fome, aleluia. Aquela doença que te impediu de chegar a Deus, morrendo com Cristo, recebendo a salvação, lá no céu não mais haverá doença, aleluia. Foi cantado aqui, não haverá mais morte ali, porque aquele que morreu por nós anulou toda morte espiritual sobre a vida daqueles que recebem a Cristo. Entendem? O que é que acontece na vida daqueles que buscam ao Senhor Jesus? Duas classes de pessoas antes de Cristo, que não querem receber a Jesus. Os sinais acontecem, os livramentos acontecem, mas não recebem a Cristo de maneira alguma. Depois de Cristo, a simplicidade de um olhar de alguém que te proporciona alegria, vemos o rosto de Cristo, aleluia, aleluia. É tão maravilhoso a paz e a alegria que é proporcionada por Cristo Jesus após uma turbulência. É muito maravilhoso. Entendamos o seguinte, finalizando: não existe vitória sem entrar na peleja. Não existe vitória sem antes passar pela guerra. Não existe triunfo sem antes passar por uma situação que te coloque numa posição de vencedor. Caminhar com Cristo é enfrentar o inimigo todos os dias. Caminhar com Cristo não é apenas viver batalhas naturais, não.
Caminhar com Cristo é viver batalhas espirituais. E a Bíblia já diz, deixa bem claro que o coração alegre, o espírito alegre reinando em nossas vidas, deixa o rosto formoso, bonito, feliz, saltitando de alegria. Entendeu? Então pode estar doendo hoje? Pode. Pode estar mancando hoje? Pode. Mas o que acontece é que lá no céu tudo isso será sanado. Pode causar angústia? Pode. Pode, mas seguindo a Cristo, Ele te colocará um fardo leve. Ter paz não é apenas estar sorrindo com as pessoas. Ter paz é estar no meio da situação difícil e acreditar que Cristo vai resolver a situação. Isso é ter vitória. Na cruz, Cristo levou sobre si tudo aquilo que nos condenava e nos deu a oportunidade de vitória, sendo Ele a nossa vitória. Está entendendo? O Cordeiro já se sacrificou. O Cordeiro já morreu. Vocês já sabem dessa história. Vocês já sabem de tudo que aconteceu. Mas é importante nós lembrarmos todos os dias que o sacrifício de Cristo foi real e é verdadeiro, e está sobre nós a marca de Cristo Jesus. Está entendendo? Tem que ficar as marcas. Não, mas está muito difícil, estou sofrendo muito. Deixa eu te falar uma coisa. Para Tomé reconhecer a Cristo, Cristo precisou mostrar o quê? As marcas. As marcas. Quem está na batalha tem cicatrizes. Tem cicatrizes. Se não tem cicatriz, é porque você ainda não está na frente da batalha, está um pouquinho mais para trás. Está um pouco mais para trás. Que nós sejamos valentes, não no enfrentamento humano, porque isso é pavoroso e abominável aos olhos de Deus, mas que nós sejamos valentes no mundo espiritual. Escuta, Deus não te deu espírito de covardia não, a ninguém aqui. Deus te deu espírito de ousadia. Sejamos ousados, assim como aquele na cruz que disse: Senhor, não com essas palavras, mas ele disse: Senhor, eu sou merecedor de pecado, reconheço, merecedor de punição, sou pecador, reconheço que eu tenho que ser condenado, mas quando tu for para o céu, lembra de mim quando chegar lá, lembra de mim. Perdão instantâneo e imediato. O que é que Cristo disse para ele? Não, daqui a alguns dias você vai para o paraíso comigo. Não, disse: ó, hoje, com as mãos pregadas, é daqui a pouquinho, aguenta só mais um pouquinho aí, daqui a pouquinho você estará comigo no paraíso. E o outro, condenação instantânea, porque toda a estrutura criada por Deus, tudo aquilo criado por meio de Cristo Jesus, para Cristo Jesus e para retornar para Ele, tudo ali, toda a estrutura foi modificada com a morte de Cristo. Tudo. Por quê? Os que no céu, os que no lugar de descanso estavam, foram transportados para o paraíso. Aqueles que estavam no lugar de tormento foram lançados num lugar muito mais terrível. Condenação instantânea, com Cristo céu, sem Cristo inferno. Ou seja, foi modificado tudo, tanto no natural quanto no espiritual. O nosso Deus é um Deus poderoso, que modifica o homem pecador e transforma em alvo mais que a neve para adentrar nos céus, porque lá não entra o pecado. Tá certo? Certeza de vitória é caminhar com Cristo. Tá doendo? Pode estar. Mas Cristo é aquele que sara todas as dores. Finalizando, últimas palavras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Pode ter certeza. Você está querendo dizer que amanhã eu já vou estar sarado? Não, estou querendo dizer que a certeza da vitória em meio à tribulação
é garantida. Tá certo? Fiquem felizes com Cristo Jesus, porque vocês são vitoriosos. Não apenas vitoriosos, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia, amém, em nome de Jesus.